Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz. Alô, amiga, alô, amigo ouvinte. Aqui estamos para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da Vida, abençoe nossos propósitos de bem servir. Estaremos hoje apresentando questões sobre o Espiritismo, procurando tirar dúvidas dos ouvintes, dando respostas às perguntas levantadas que constam do livro Não Pise na Bola, de Richard Simonetti. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa, escreva seu e-mail para carloseduluz@uol.com.br carloseduluz@uol.com.br. E hoje, felizes mais uma vez, recebemos Carlos Luz e Sidney Fernandes. Olá, amigos. Eu sou Sidney Fernandes e hoje Carlos vai colocar para mim algumas questões que serão respondidas, conforme o Theo já anunciou, com base no livro Não Pise na Bola, de Richard Simonetti. É com você, Carlos. Então, Sidney, é muito interessante essa questão, essa maneira como o Richard Simonetti abrangeu o suicídio. Ele fez essas questões baseadas, então, em perguntas que chegaram a ele de pessoas que ouviam seus programas de rádio ou assistiam suas palestras, ou liam seus livros e encaminhavam e-mails. E uma pergunta frequente que chegava a Richard é se existe o karma do suicídio. Bem, Carlos, também chegava para Kardec essa mesma dúvida com relação ao suicídio. E tanto pelas suas observações, quando ele ouviu diretamente da fonte de espíritos que passaram pelo suicídio, e no livro O Céu e o Inferno, ele nos traz depoimentos pavorosos de espíritos que retornam para nos orientar, para que evitemos essa verdadeira desgraça, que é dar fim à própria vida. Se nós tivéssemos um karma, usando essa terminologia hindu, estivéssemos irremediavelmente destinados ao suicídio, não haveria responsabilidade para nós. Na verdade, tudo que é errado não está previsto. Pode, sim, se esperar que determinado indivíduo, sujeito a uma pressão muito grande, ao ambiente, ele possa ser induzido a caminhar para aquele lado, mas não que ele esteja indefectivelmente programado ou destinado àquele erro. O divórcio, a separação, o assassinato, o suicídio, nada disso é karma, nada disso está previsto, está programado pela espiritualidade. Decorre da falta de calma, falta de aceitação nossa em relação às provações humanas. No seu último livro, o seu 65º livro, O Melhor é Viver, Richard descreve várias situações em que o indivíduo é exposto, é submetido a pressões terríveis que podem induzi-lo ao suicídio. E ele mostra ali a vivência, a situação de pessoas que encontram na espiritualidade, na espiritualização e também na religião e também no depoimento de criaturas que já passaram pelo suicídio, motivações suficientes para a valorização da vida. O suicídio pode decorrer da falta de aceitação às situações que estamos vivendo como provações ou expiações humanas. Sidney, essa questão que você levantou aí, né, das pessoas passarem por sofrimentos atrozes, né? E se a pessoa tem uma depressão tão forte que não consegue viver, e aí ela enxerga no suicídio a sua única saída? Carlos, é bom considerar que o indivíduo que sai desta vida pelas vias do suicídio, morre pelo suicídio, quando ele chega do outro lado da vida e confronta-se com o espelho dos seus atos, quando ele passa em revista as suas atitudes,
perante o espelho da sua consciência, ele terá atenuantes e agravantes. No caso que você citou, há situações realmente de espíritos que nos perseguem de tal forma aqui na Terra, atormentam-nos de tal forma, provocam em nós depressões, estresse, baixa estima, de tal forma que há indivíduos que passam por verdadeiros assassinatos da espiritualidade. Então, sem desmerecer a responsabilidade do indivíduo que passa por essa situação, há sim atenuantes, porque ele foi submetido a uma pressão muito forte. E esse raciocínio de encontrar no suicídio como uma saída a ser considerada, poderia ser considerada se a vida terminasse no túmulo. Como não termina, o suicídio apenas abre a porta para um mergulho em sofrimentos maiores. Ou, como diria Richard Simonetti, o indivíduo salta da frigideira para o fogo. A situação realmente é complicada, né? E aqueles que enfrentam graves depressões, eles parecem não se importar muito com essa perspectiva. Consideram que não pode existir situação pior do que a que estão enfrentando. Eu entendo o que você está falando. Aliás, quando eu vou falar nas minhas palestras sobre suicídio, eu procuro evitar falar nas terríveis consequências. As descrições da dona Ivone Pereira em Memórias de um Suicida, o mesmo no inferno que o indivíduo vive por ter, infelizmente, perecido nas situações de graves depressões, eu procuro não falar das consequências. Emmanuel, numa página do livro Religião dos Espíritos, ele faz até uma tabelinha, né? Falou, isso não é matemático, mas se o indivíduo morre de tal forma, ele tem grandes chances de renascer de tal forma. Falando do suicídio por afogamento, por asfixia, dar um tiro no ouvido, ou atirar-se de grandes alturas, ou atirar-se diante de um trem. Mas eu evito citar essas consequências, e mesmo partindo de Emmanuel, essa tabelinha, né, que não é nada matemático, mas é um alerta para as pessoas que pensam no suicídio, exatamente diante disso que você falou, Carlos. O indivíduo, às vezes, passa por uma depressão tão grave que ele não se importa mais, ele não acredita mais nessas perspectivas tenebrosas, negativas, desalentadoras que são acenadas para ele para que ele evite o suicídio. Ele só vê a sua situação atual e ele não suporta mais a situação e quer dar um fim nela, mas leva um tremendo de um susto. Quando Camilo Castelo Branco, fugindo da cegueira, descreve as suas experiências no Vale dos Suicidas, nós vemos claramente que o indivíduo se decepciona. Ele acha que tudo se acaba, que tudo se resolve, e ao contrário. Só relembrando os primeiros momentos de Camilo, assim que ele se matou, ele percebeu que ele não tinha morrido. E ouvindo os comentários das pessoas dizendo, nossa, coitado, morreu, mas peraí, eu não morri. O tiro acho que resvalou e eu não morri, não. E ele não conseguia falar com as pessoas, tinha muita dor, tinha um sangramento que não parava. Somente quando ele foi recolhido no instituto que é coordenado, que tem o nome Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, lá na espiritualidade, que ele conseguiu fazer uma cirurgia para estancar aquele sangramento perispiritual que não parava. E mesmo depois de ele passar por todo o livro, a reencarnação que ele teve lá na frente não foi nada agradável. Não como castigo, mas até por aceitação dele de uma situação que ele deveria ter superado. Aliás, Carlos, uma coisa que me chamou a atenção no livro O Céu e o Inferno foi quando Kardec diz que alguns espíritos dizem que eles não vão se safar da tendência para o suicídio e essa tendência vai se repetir encarnação por encarnação
até que essa tendência seja vencida. Então é um caso muito sério. Quando o indivíduo começa a pensar em botar fim na própria vida, tem que botar na cabeça que ele já passou, talvez, uma série, mutatis mutandis, um serial killer por várias vidas, e ele tem que vencer nesta vida essa tendência, sob pena de, na próxima encarnação, ter novamente essa tendência. Então, tudo isso, a gente, quando está numa situação boa, tranquila, confortável, equilibrada, é fácil a gente ver isso. Agora, quando o indivíduo está dentro de um processo grave, depressivo e de obsessão, é complicado. Ele realmente tem que buscar forças de onde não acha que existe mais para vencer essa tendência. Então, é interessante que o suicida, quando ele consegue, né, se suicidar, logo em seguida, ele, como espírito, descobrir duas coisas, né? A primeira é descobrir que não acabou, que a ideia dele era acabar com tudo, era virar, é desaparecer, é sumir. Então ele vai descobrir que ele continua existindo. E a segunda má notícia que ele tem, né, visto por ele mesmo, é que o sofrimento que ele esperava que fosse acabar, aumentaram mais ainda, quer dizer. Então, sabendo disso, eu acho que a pessoa que é espírita, a pessoa que lê o espiritismo, que lê essa literatura que você está falando, ela nunca vai pensar, ter a ideia de cometer um suicídio consciente, né? O espiritismo seria realmente a maneira de evitar esse suicídio consciente, né? Carlos, a propósito do que você disse, eu me lembrei de um trecho do livro O Melhor é Viver, de Richard Simonetti, em que uma senhora que ele conheceu em São Paulo, e o caso é real, o comentário é real, ela disse para o Richard, ela não queria morrer, ela queria desaparecer. Então é mais ou menos isso que você disse. O indivíduo pensa que vai apagar-se da vida e nada vai existir mais, e ele tem uma tremenda de uma surpresa, né? É verdade. Agora, uma outra questão, Sidney. É possível alguém ser induzido ao suicídio por um espírito obsessor? Sem dúvida. E é o que mais acontece. Quando você, infelizmente... tem uma frase no final do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu sempre comento essa frase com o Theo, não sei se ele vai se lembrar dela agora, mas sempre que não tocamos nesse assunto. Você lembra, Theo, aquela frase que tem lá no Evangelho sobre as moscas? Assim como as moscas se aproximam das chagas do corpo, os maus espíritos se aproximam das chagas da alma, ou os espíritos evoluídos, assim, né? É uma frase solta, assim, numa oração lá no final do Evangelho, e a gente não dá muita atenção, mas a metáfora, você que é o rei das metáforas, Carlos, vai perceber que quando nós sintonizamos com a tristeza, o desânimo, a indolência, quando você não tem vontade de fazer nada e não quer ser útil, não quer estudar, não quer trabalhar, quer ficar quietinho no escuro, embaixo da cama, isso aí é indução ao estresse, que tem por consequência a depressão, que daqui a pouco tem por consequência o encaminhamento para o suicídio. Agora, isso vem de graça? Não. É que, a partir do momento que as minhas chagas morais não são vencidas, eu começo a soltar uma espécie de aroma, uma espécie de atrativo. E o Theo disse muito bem, assim como as moscas se aproximam das feridas, os espíritos inferiores, desocupados, espíritos infelizes, doentes, são atraídos por esse aroma que estamos soltando de uma chaga da alma. E nesse caso, Carlos, nós vamos atrair obsessores. Ah, mas então o obsessor que é o responsável pela desgraça do indivíduo, ele morreu, então a responsabilidade é do obsessor. Calma lá. Os obsessores não criam nada em nosso organismo. Eles exploram nossas tendências. Uma pessoa, seja de qual religião for, até sem religião, mas que ela cultiva a espiritualidade, tem um coração voltado para Deus, que cultiva o otimismo, o bom ânimo,
não perde uma oportunidade de ser útil, de trabalhar, de escrever, de criar uma situação nova, esta pessoa jamais vai ser envolvida por um obsessor. Agora, se começa a pensar em besteira, se começa a alimentar ideias ruins, se recusa as oportunidades de trabalho, coisas simples numa casa, você acaba de comer a sua comida, o que lhe custa você lavar o seu próprio prato? Se de repente a esposa está ocupada fazendo alguma coisa, o que lhe custa você pegar o lixo do lixo e colaborar, dar uma varrida na casa? Acabou essa história de que isso é tarefa de mulher. Nos Estados Unidos, os homens compartilham as mesmas funções, a ponto de, às vezes, a mulher está trabalhando, o homem está cuidando da casa e invertendo seus papéis. Não podemos perder as oportunidades de trabalho. Vai escovar o dente? Toma cuidado, fecha a torneira para não haver desperdício de água. São pequenas coisas que criam em torno de nós um ambiente agradável, bom, de respeito. E espírito obsessor, espírito vagabundo, doente, não gosta dessas atitudes. O simples fato de você segurar uma porta aberta para que uma pessoa entre, ou então no trânsito, você dar preferência ao indivíduo que está passando ali dificuldade de colocar seu veículo, ou respeitar o indivíduo da frente, apagando o seu farol para não incomodá-lo no espelho retrovisor, são pequenas atitudes. O fato de você dar atenção para o seu filho numa tarefa, agora, nesta época de pandemia, dar assistência a ele com uma aula que vem através da internet, são pequenas coisas que vão palmilhando, vão compondo os elos positivos de nossa vida. Divaldo Franco cita que os espíritos obsessores ficam procurando os elos fracos da nossa personalidade. É por aí que eles vão nos atrapalhar, vão nos induzir, vão se sobrepor a nós. E aí, quando eles conseguem penetrar, e aí é difícil você espantar uma pessoa que entrou na sua casa desde que você tenha convidado. Então, Carlos, é possível sim um espírito obsessor induzir alguém ao suicídio. Mas se você tiver com o coração confiante em Deus, com otimismo, bom ânimo, isso não vai acontecer. Falando em metáfora, né, Sidney, eu acho que a metáfora é igual a pessoa que tem a saúde, né, porque tem uma boa alimentação, pratica, não é sedentária, pratica o mínimo de esporte, ela tem muito menos problema de saúde do que aquela outra que não está nem aí com a saúde e deixa de lado. Então a nossa saúde mental, a nossa saúde espiritual, a gente procurar servir ao próximo, procurar se cuidar, é um grande preventivo, né, contra essas tendências, essas ideias que produzem em nós fragilidades que vão permitir a entrada de espíritos que vão amplificar as nossas ideias de autodestruição. Né? Carlos, você até me deu uma ideia de nós criarmos aí uma academia, né? Exercícios espirituais, mas a ideia já caiu por terra, porque essa academia já existe, né? Eu não sabia não, é interessante isso. Juntar pessoas que estejam numa situação dessa e fazer um trabalho, palestra específica. Bom, tem no SEAC, né? Não só o SEAC, né? O SEAC é realmente essa academia que queria me referir. Alguém disse assim que nessa pandemia, disse que o diabo estava sorrindo porque as pessoas não iam mais às igrejas, mas depois ele percebeu que a coisa inverteu, porque cada casa virou uma igreja, cada casa virou um centro de oração. Então nós devemos procurar realmente esse equilíbrio, ou dentro de nós, ou em nossa casa, ou nas igrejas, nos templos, nos centros espíritas, para nos sobrepormos às investidas de irmãos infelizes e doentes. Sidney, não há caso de subjugação em que o obsessor se sobrepõe às reações do obsidiado, precipitando-o no autoaniquilamento? Concordo, Carlos. Eu já falei disso hoje. Tenho observado casos de suicídio que mais parecem assassinatos cometidos por espíritos. Agora, nesse caso aí, o suicídio estaria isento
de responsabilidade? Difícil, Carlos, porque o obsessor não cria o mal, ele apenas exacerba, ele apenas amplifica, potencializa o mal que já existe dentro de nós. Tá? E como confortar, então, as pessoas que passam pela desdita do suicídio na família? Temos que lembrar essas criaturas que o suicida não perde a condição de filho de Deus. No livro de Ernesto Bozano, um livro fininho, que fala da crise da morte, ele fala realmente que o indivíduo nunca deixa de ser recebido na espiritualidade, por pior situação que ele esteja. Deus jamais nos desampara, Carlos. E o que podemos nós fazer pelos suicidas? Em princípio, Carlos, parar com o questionamento. Por quê? Por quê? Porque essas reminiscências acabam repercutindo dolorosamente neles. Temos que orar em seu benefício, porque para os suicidas a nossa oração é o seu refrigério. Bem, Carlos, muito obrigado por suas excelentes perguntas. Você foi muito feliz na seleção, na redação de mais um programa Além do Arco-Íris. E eu passo agora para o Theo para o encerramento. Muito obrigado a todos. Sou Sidney Fernandes. Carlos Luz esteve comigo. Agora Theo Oliveira para o encerramento. Muito obrigado pela sua audiência. Nós ficamos sempre felizes quando vocês estão aqui juntamente conosco, acompanhando o nosso programa. Que Jesus nos abençoe e que possamos estar juntos na próxima semana para mais um programa Além do Arco-Íris. Fiquem todos com Deus e até lá. Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz.